Desde os primórdios da investigação humana, surge a intuição de que existe uma força invisível sustentando toda a criação, algo que opera por trás dos fenômenos e conecta cada parte do universo em uma mesma estrutura profunda. Com o avanço da física moderna, especialmente das teorias que tentam unificar as forças fundamentais, essa intuição deixou de ser apenas um pressentimento filosófico e passou a ganhar contornos científicos. A ideia de que tudo emerge de um campo primordial sugere que matéria, energia e até a própria consciência não são entidades separadas, mas movimentos diferentes dentro de um mesmo oceano vibrante. Quando observamos o cosmos desse ponto de vista, percebemos que nenhuma partícula age isoladamente. Tudo está em constante diálogo com esse campo oculto que permeia a realidade. Isso transforma a maneira como entendemos a mente humana, pois ela deixa de ser um fenômeno restrito ao cérebro e passa a ser uma expressão dinâmica desse campo vivo, capaz de interagir com níveis sutis da existência de modo direto e profundo. Ao longo das últimas décadas, pesquisadores vêm tentando descrever matematicamente esse campo unificado, uma espécie de matriz absoluta onde as forças da natureza se fundem antes de se diferenciarmos em gravidade, eletromagnetismo e interações subatômicas. Nessa escala, o universo se comporta como uma unidade coerente, em que cada vibração influencia o todo. É como se a realidade fosse uma grande rede, na qual cada oscilação produz efeitos que se propagam através de múltiplas dimensões ainda desconhecidas para nós. Muitas tradições espirituais antigas chamavam essa estrutura de tecido da criação, éter universal ou campo da vida, usando símbolos e metáforas para expressar aquilo que não podia ser medido. Hoje, com novas ferramentas científicas, começamos a perceber que essas representações antigas podem ter apontado para o mesmo princípio que a física contemporânea tenta decifrar. A diferença é que agora podemos observar padrões, prever comportamentos e compreender como tudo se organiza a partir desse campo fundamental. Nesse cenário, a mente humana emerge como uma peça essencial, não porque controla o universo, mas porque interage com ele de maneiras surpreendentemente sensíveis. A física quântica abriu as portas para essa compreensão ao mostrar que fenômenos microscópicos respondem à presença do observador, indicando que consciência e matéria não são domínios separados, mas aspectos complementares de um mesmo processo. Isso significa que cada pensamento, emoção e intenção gera padrões internos que, por sua vez, interagem com o campo ao nosso redor. Não se trata de magia ou superstição, mas de coerência. Estados mentais ordenados produzem vibrações mais estáveis, enquanto estados caóticos geram padrões dispersos. Assim, começamos a entender por que certas escolhas, certas percepções e até certas sincronicidades parecem surgir quando estamos alinhados internamente. A mente, ao emitir informações, conecta-se com o campo e, dessa conexão, surgem possibilidades que antes pareciam inacessíveis. O campo unificado pode ser compreendido como uma espécie de linguagem cósmica, uma estrutura que organiza informações e distribui energia por todo o universo. Cada partícula, cada onda, cada forma de vida está envolvida nesse fluxo contínuo de trocas. Quando pensamos, sentimos ou direcionamos nossa atenção, estamos modulando esse fluxo em escalas sutis, mas reais. É por isso que práticas de foco mental, respiração consciente e estados de presença profunda parecem alterar nossa experiência de modo tão significativo. Elas ajustam nossa frequência interna, ampliando nossa capacidade de perceber, criar e agir de forma alinhada. Essa sintonia não força a realidade a obedecer aos nossos desejos, mas cria um estado de coerência que facilita caminhos, revela soluções e expande nossa percepção sobre o que é possível. Dessa forma, o poder da mente não está em dominar o universo, mas em conectar-se a ele de maneira inteligente, harmoniosa e consciente. Compreender o campo unificado é compreender que a realidade não é fixa, mas maleável, não é rígida, mas viva. Cada ser humano participa desse movimento, contribuindo com vibrações, pensamentos e intenções que se propagam além do que podemos ver. Isso nos convida a assumir uma postura mais responsável sobre o que cultivamos internamente, pois tudo o que emitimos retorna de alguma forma através das engrenagens invisíveis do campo. Ao tomar consciência dessa interação profunda, abrimos espaço para uma nova forma de existir, mais alinhada, mais lúcida e mais conectada ao todo. E à medida que exploramos essa perspectiva, percebemos que o universo não é apenas um cenário onde vivemos, mas um organismo do qual fazemos parte, e que responde, em múltiplos níveis, à qualidade da mente que escolhemos nutrir. A investigação sobre o campo unificado ganha profundidade quando observamos como diferentes áreas do conhecimento começam a convergir. A física, a neurociência e os estudos da consciência passam a dialogar de maneira inédita,
revelando que o universo não é apenas um conjunto de objetos, mas um processo contínuo e vibrante onde tudo influencia tudo. À medida que avançamos nesse entendimento, fica claro que o campo não é uma estrutura distante, escondida em algum ponto abstrato do espaço-tempo. Ele está presente em cada átomo do nosso corpo, em cada impulso elétrico do nosso cérebro e em cada movimento do universo. Isso significa que, desde os processos biológicos até os fenômenos cósmicos, estamos imersos em um fluxo energético que responde a informações. A mente, por sua vez, torna-se uma interface entre os níveis sutis e os níveis densos da realidade, influenciando nossa experiência e moldando o modo como vivenciamos o mundo. O cérebro humano funciona como um transmissor e receptor de padrões vibracionais extremamente complexos, capazes de modular a maneira como percebemos o ambiente e como o ambiente responde a nós. Ondas cerebrais, neuromoduladores e estados emocionais atuam como frequências internas que dialogam com as escalas mais finas do campo. Em momentos de clareza mental, foco ou profunda contemplação, essas frequências tornam-se mais coerentes, criando padrões mais estáveis que facilitam a comunicação entre mente e campo. É por isso que práticas ancestrais, como meditação, respiração e estados de presença, sempre foram consideradas ferramentas de expansão da consciência. Elas criam a coerência necessária para que o indivíduo perceba e interaja com níveis mais profundos da realidade. Quando o cérebro entra em estados ampliados de harmonia, ele deixa de operar apenas em mecanismos reativos e passa a atuar como um instrumento de percepção refinada. Essa sensibilidade maior permite que o indivíduo experimente insights, intuições e conexões que parecem vir do nada. No entanto, essas manifestações não surgem de um vazio absoluto, mas de camadas ocultas do campo que sustentam a realidade visível. A mente, ao se tornar mais alinhada, torna-se capaz de acessar informações e possibilidades que estavam fora do alcance habitual. Isso explica por que grandes obras criativas, descobertas científicas e transformações pessoais muitas vezes nascem em momentos de introspecção ou silêncio profundo. Quando o fluxo mental desacelera e entra em coerência, o campo se torna mais acessível e a comunicação entre níveis internos e externos se torna mais fluida. Esse processo não depende de crenças específicas, mas de uma sintonia energética que cada pessoa pode cultivar intencionalmente. Ao analisar essa dinâmica, percebemos que a mente exerce uma influência significativa sobre nossa experiência, não apenas por moldar nossas percepções, mas por reorganizar padrões internos que reverberam no campo. Estados mentais como gratidão, foco e intenção clara geram vibrações mais ordenadas, que se alinham com estruturas do campo capazes de amplificar esses padrões. Da mesma forma, estados de confusão, medo e desordem interna criam distorções que dificultam a clareza e a manifestação de novos caminhos. Isso não significa que pensamentos isolados mudem a realidade instantaneamente, mas que a qualidade contínua da nossa vibração mental influencia a forma como nos conectamos às possibilidades que o campo oferece. A realidade, então, não é simplesmente imposta a nós. Ela é cocriada por meio de uma interação constante entre nossas frequências internas e as estruturas invisíveis que moldam o universo. Quando compreendemos esse processo, começamos a ver que a mente não é apenas um instrumento de sobrevivência, mas uma força criativa. Cada pessoa possui dentro de si a capacidade de reorganizar padrões, transformar perspectivas e gerar estados que impactam profundamente seu caminho. Esse poder não se manifesta como um controle absoluto sobre os acontecimentos, mas como uma influência direta sobre o modo como as possibilidades se rearranjam. Ao cultivarmos coerência, presença e clareza, aproximamo-nos do funcionamento natural do campo, tornando-nos participantes mais conscientes do fluxo universal. Essa compreensão abre portas para uma nova forma de viver, onde a mente não é apenas reativa, mas colaboradora de um processo cósmico maior que permeia todas as coisas. À medida que nos aprofundamos na compreensão da mente como uma força ativa dentro do campo, torna-se evidente que a interação entre consciência e realidade ocorre através de padrões vibracionais que se organizam conforme a qualidade dos nossos estados internos. Isso significa que pensamentos, emoções e intenções não são fenômenos isolados, mas expressões dinâmicas que moldam a forma como o campo responde a nós. Cada padrão mental que repetimos cria uma espécie de impressão energética que influencia nossa percepção, nossas escolhas e a forma como interpretamos o mundo. Essas impressões, quando sustentadas por longos períodos, tornam-se trilhas vibracionais que direcionam o fluxo da nossa vida. É por isso que certos comportamentos e experiências parecem se repetir como ciclos. Eles são manifestações de padrões internos que ainda não foram transformados. Quando reconhecemos isso,
entendemos que a verdadeira mudança não começa do lado de fora, mas no ajuste desses padrões vibracionais que mantemos dentro de nós. Se considerarmos que o campo funciona como uma matriz informacional, então a mente atua como um agente modulador capaz de reorganizar essa matriz a partir da vibração que emite. Isso não implica que a mente controla tudo, mas que ela participa de forma ativa do entrelaçamento entre energia e possibilidade. Cada pessoa, ao ajustar seus estados internos, altera a forma como se alinha às probabilidades que o campo oferece. É como se o universo fosse composto por inúmeras trilhas possíveis, e a mente escolhesse, de forma consciente ou inconsciente, qual delas se tornará mais acessível em determinado momento. Essa escolha não é feita apenas por pensamentos isolados, mas pela frequência contínua que cultivamos diariamente. Estados profundos de clareza e intenção focada criam uma vibração estável, permitindo que novas possibilidades se aproximem. Em contrapartida, estados de conflito interno dificultam a manifestação de caminhos mais elevados, pois geram ruído vibracional que interfere na comunicação entre mente e campo. Esse processo explica por que práticas de introspecção e autoconhecimento são tão poderosas. Elas ajustam a frequência interna e, ao fazer isso, transformam nossa relação com a realidade. Quando nos observamos com honestidade, identificamos padrões que estão desalinhados com o que desejamos manifestar. Ao reorganizar esses padrões, mudamos a forma como nos conectamos às possibilidades ocultas no campo. Nessa perspectiva, a mente não é apenas uma ferramenta cognitiva, mas um instrumento de sintonia fina. Cada pensamento consciente, cada respiração profunda e cada atitude de presença contribui para esse processo de realinhamento. Isso não depende de idealização ou esforço desmedido, mas de consistência na vibração que escolhemos sustentar. A transformação ocorre quando nos tornamos capazes de manter estados internos coerentes por tempo suficiente para que o campo responda de maneira correspondente. Outro ponto essencial é compreender que a mente não é um bloco único. Ela é composta por diferentes camadas que operam simultaneamente. A camada consciente, responsável pelo pensamento lógico, é apenas a superfície. Abaixo dela existe um conjunto vasto de impressões, crenças e memórias que moldam nossa vibração de maneira profunda. Essas camadas subconscientes funcionam como programas que influenciam nossa frequência sem que percebamos. Mesmo que desejemos algo no nível consciente, se a camada profunda estiver emitindo um padrão de dúvida, medo ou limitação, o campo responderá a essa vibração dominante. É por isso que tantas pessoas afirmam ter dificuldade em manifestar mudanças reais, mesmo esforçando-se mentalmente. A vibração que prevalece é aquela que vem do subconsciente. Transformar esses padrões exige mergulho interior, aceitação e reescrita vibracional. Quando essa reestruturação acontece, a mente inteira, consciente e subconsciente, começa a operar em harmonia, e essa coerência cria um impacto profundo no campo ao redor. Com essa união interna, a vida começa a responder de forma diferente. Caminhos antes inacessíveis parecem surgir, sincronicidades tornam-se mais frequentes e oportunidades começam a se alinhar de maneira natural. Isso ocorre porque, quando o indivíduo atinge um estado de coerência vibracional, o campo não precisa mais compensar conflitos internos. Ele simplesmente reflete a clareza que está sendo emitida. Esse fenômeno não é uma promessa metafísica, mas um reflexo direto da interação entre mente e realidade. Estados internos elevados geram escolhas mais conscientes, percepções mais amplas e comportamentos que favorecem movimentos coerentes. O campo responde a essa nova dinâmica, reorganizando as probabilidades de acordo com a vibração predominante. Esse processo convida cada pessoa a assumir responsabilidade por sua própria frequência e, ao mesmo tempo, a reconhecer o imenso potencial que carrega. A mente, quando alinhada, torna-se uma ponte entre o visível e o invisível, uma ferramenta capaz de transformar profundamente a experiência humana. Ao compreender a interação profunda entre mente e campo, torna-se evidente que o ser humano não é apenas um observador da realidade, mas um participante ativo de sua arquitetura vibracional. Cada estado interno influencia a forma como a vida se desdobra, e essa influência ocorre através de um diálogo constante entre nossos padrões mentais e as estruturas invisíveis que permeiam o universo. Essa percepção amplia o sentido de responsabilidade que temos sobre nossa vibração, pois aquilo que sustentamos internamente não apenas determina como percebemos o mundo, mas também como o mundo responde a nós. Em vez de enxergar a realidade como algo rígido, passamos a vê-la como um processo vivo, moldável e sensível ao fluxo de informações emitidas pela mente. Esse entendimento transforma a relação com a própria existência,
convidando-nos a desenvolver consciência, presença e coerência vibracional. Quando investigamos mais profundamente como o campo responde a diferentes estados internos, percebemos que existem níveis de sintonia que influenciam diretamente a qualidade das nossas experiências. Estados de expansão, como calma, presença, clareza e gratidão, criam vibrações estáveis que favorecem a percepção de caminhos mais amplos e possibilidades mais harmônicas. Esses estados elevam a mente para além da reatividade e permitem que ela opere em regiões mais sutis do campo, onde existem informações, insights e oportunidades que não são acessíveis quando estamos presos a padrões densos. São nesses momentos que surgem ideias que parecem vir de outro lugar, como se a própria estrutura do universo tivesse enviado respostas. Esse fenômeno, longe de ser algo sobrenatural, é resultado direto da coerência entre mente e campo, uma sintonia que amplia a percepção e reorganiza o fluxo da vida de maneira fluida. Por outro lado, estados de tensão, medo, desordem ou conflito interno geram vibrações que dificultam o acesso a níveis mais elevados de percepção. Isso não significa que a mente esteja punindo ou bloqueando algo, mas que a própria frequência emitida entra em descompasso com a informação contida nos níveis mais refinados do campo. É como tentar captar um sinal delicado usando um instrumento completamente desalinhado. Quanto mais ruído interno existe, mais difícil se torna perceber caminhos alternativos, reconhecer sincronicidades ou interpretar corretamente as situações da vida. Nesse estado, a mente tende a repetir padrões automáticos, criando ciclos que se parecem com estagnação ou falta de clareza. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas sentem que repetem sempre os mesmos desafios. O campo responde ao padrão vibracional dominante, e a vida se organiza em torno dessa emissão contínua. À medida que entendemos essa mecânica, percebemos que a verdadeira força da mente não está em controlar o mundo externo, mas em ajustar a própria vibração de forma consciente. Essa vibração funciona como uma espécie de assinatura energética que determina a qualidade da realidade que experienciamos. Não se trata de forçar pensamentos positivos ou negar emoções profundas, mas de cultivar um estado interno coerente que permita o alinhamento com níveis mais elevados de ordem. Nesse processo, autoconhecimento, introspecção e práticas de presença desempenham papéis fundamentais. Elas não mudam o campo diretamente, mas reorganizam a mente, permitindo que ela se comunique com o campo de forma mais harmoniosa e eficaz. Essa mudança vibracional gradual transforma nossa percepção e nossa relação com a vida de maneira profunda. Quando a mente atinge coerência, o campo não apenas responde, mas parece cooperar. Situações se encaixam com mais fluidez, oportunidades surgem com menos esforço e decisões antes complexas tornam-se mais claras. Esse fenômeno pode ser entendido como uma ressonância entre indivíduo e universo. Quando as frequências internas se alinham com padrões mais elevados do campo, a vida deixa de ser um processo fragmentado e passa a se comportar como um fluxo contínuo de movimentos inteligentes. Essa ressonância não é privilégio de poucos, nem depende de habilidades extraordinárias. É uma capacidade natural da consciência humana, acessível para qualquer pessoa que deseje compreender e ampliar sua própria vibração. A mente, ao operar em harmonia com o campo, revela um potencial que ultrapassa os limites convencionais da percepção e abre caminho para uma nova forma de viver, mais consciente, conectada e integrada ao tecido vibracional da realidade. Ao explorar a relação entre mente e campo em sua profundidade máxima, percebemos que a consciência humana não é um fenômeno isolado, mas uma extensão direta da própria estrutura do universo. Cada impulso interno atua como uma ondulação que atravessa o tecido vibracional da realidade, conectando o indivíduo a dimensões que vão muito além do que os sentidos conseguem captar. Essa percepção revela que a mente é um instrumento de criação contínua, um canal que traduz possibilidades invisíveis em experiências concretas. Quando entendemos essa dinâmica, deixamos de buscar respostas apenas no mundo externo e começamos a reconhecer o poder que brota do interior. A realidade deixa de ser vista como algo fixo e imutável, tornando-se um campo vivo que responde diretamente à qualidade da nossa consciência. Nessa perspectiva, o ser humano assume um papel ativo na construção da própria jornada, não por imposição de vontade, mas por sintonia vibracional. Esse processo de sintonia não acontece de forma abrupta, ele se desenvolve gradualmente, à medida que aprendemos a observar nossos próprios estados internos com profundidade. O autoconhecimento se torna a chave para acessar níveis mais elevados de clareza, pois somente ao reconhecer nossos padrões habituais podemos transformá-los. Em vez de reagir automaticamente aos estímulos externos, passamos a escolher conscientemente a vibração que desejamos sustentar. Cada emoção acolhida,
Cada pensamento reorganizado e cada intenção fortalecida ajustam a frequência que emitimos ao campo. Esse ajuste cria um refinamento que altera a forma como nos conectamos às possibilidades da vida. Caminhos antes invisíveis começam a se revelar não porque surgiram do nada, mas porque a mente adquiriu a capacidade de percebê-los. A expansão da consciência, então, não é um evento místico, mas um resultado natural da coerência vibracional. À medida que essa coerência se fortalece, torna-se evidente que a mente não funciona apenas como geradora de pensamentos, mas como um radar ultrassensível capaz de captar padrões sutis do campo. Intuições, sincronicidades e percepções ampliadas deixam de ser experiências raras e passam a fazer parte da vida cotidiana. Essas manifestações não surgem como coincidências aleatórias, mas como respostas naturais da estrutura do universo ao estado vibracional que estamos sustentando. Quando cultivamos clareza e estabilidade emocional, o campo se reorganiza ao redor dessa harmonia, atraindo circunstâncias compatíveis com ela. Essa reorganização não segue um padrão rígido, ela se manifesta através de encontros significativos, oportunidades inesperadas e insights que direcionam nossos passos com precisão. A vida ganha fluidez, e cada movimento parece se encaixar com uma inteligência sutil que transcende o raciocínio comum. Compreender esse mecanismo nos conduz a uma nova forma de existir, na qual percebemos que a verdadeira transformação não está na tentativa de controlar o mundo, mas na habilidade de ajustar nosso estado interno. Quanto mais aprendemos a regular nossa vibração, mais nos tornamos capazes de interagir com o campo de forma consciente. E essa regulação não significa manter estados artificiais de positividade, mas desenvolver uma presença profunda capaz de acolher emoções, reorganizar pensamentos e direcionar intenções. A mente alinhada não nega a complexidade humana. Ao contrário, ela integra todas as partes e permite que cada aspecto interno encontre seu lugar. Essa integração gera força, clareza e uma expansão que transforma a forma como vivemos, pensamos e sentimos. A consciência, ao se harmonizar com o campo, torna-se um canal para expressar novas possibilidades que refletem nossa verdadeira essência. Quando finalmente alcançamos esse nível de alinhamento, percebemos que a vida não é um conjunto de eventos desconexos, mas um fluxo contínuo de interações entre o universo e a consciência. O campo deixa de ser percebido como algo distante e abstrato e se torna uma presença viva, pulsante e sempre responsiva. A mente, por sua vez, assume seu papel natural como instrumento de criação e ponte entre o visível e o invisível. Essa compreensão transforma profundamente nossa jornada, pois revela que cada pessoa carrega dentro de si um poder que ultrapassa qualquer limite imposto pela visão tradicional da realidade. Esse poder não é um segredo oculto, mas uma capacidade inerente à própria natureza humana. Ao reconhecê-lo, ampliamos nossa percepção e entramos em uma nova etapa de existência, onde consciência, energia e realidade se entrelaçam de forma harmoniosa. Essa é a essência da interação entre mente e campo, um processo contínuo de expansão, criação e despertar que nos convida a viver com mais presença, profundidade e consciência. A mente é o campo onde todas as mudanças começam. Se este vídeo te ajudou a compreender o poder que habita em seus pensamentos, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal dedicado a expandir sua consciência, reprogramar sua mente e despertar seu verdadeiro potencial. Cada vídeo é um passo para transformar sua vida de dentro para fora.